Fala galera, tudo bem? Vamos voltar aqui com a nossa aventura no mundo dos dados e hoje a gente vai falar de pensamento analítico. Vamos aprender a pensar usando dados 24 horas por dia. Bom, na nossa última aula a gente falou sobre três coisas principais. Primeiro, que os dados são o novo petróleo. Não sei se vocês se lembram, mas o dado é extremamente valioso e ele precisa ser refinado, ele precisa ser esmerado até chegar no ponto que a gente precisa para fazer uma boa análise de dados. Depois, a gente falou de revolução digital. Lembra daquela curva que mostra que nos últimos 30 anos a gente subiu muito na quantidade de tecnologia que a gente criou e, consequentemente, na produção de dados. E tem dado pra caramba, os dados nunca vão se acabar, pelo contrário, ao contrário do petróleo, os dados vão se multiplicar e a gente tem que estar preparado para receber tudo isso. E, além disso, a gente falou daquele caminho para o sucesso de um analista de dados. Não importa se você é analista de dados ou se você vai lidar com um analista de dados, trabalhar com dados. Você tem que ter esse caminho na sua mente. E o caminho são aquelas letrinhas. Se lembra? O DAILAS. Então, o D de definir o objetivo, o E de escolher métricas, o I de identificar fontes, o L de limpar as suas bases, o A de analisar os dados e, por último, o S, e o mais importante, que é sugerir decisões. Lembrando, gente, mais uma vez, Cássio repete, não se esqueça, não pule nenhuma dessas etapas, senão a sua sugestão vai estar desconectada dos objetivos do seu negócio, da sua empresa, do seu trimestre. Sempre lembre de começar pelo começo, pensando nos objetivos, fazendo a pergunta, tá bom? Lembrando que hoje a gente está na aula 2 sobre pensamento analítico e o nosso curso tem 10 aulas, né? Você vai começar pelo mundo dos dados, chegando até quando você se torna um analista fora da curva e mais uma masterclass sobre como contar história com dados. Mas hoje nosso foco é pensamento analítico. E começando pela missão da aula, hoje a gente vai entender conceitos fundamentais para desenvolver uma mente analítica, ou seja, pensar analiticamente durante o nosso dia e entender como se preparam dados para direcionar os negócios que a gente lida. E agora, a agenda da nossa aula. Primeiro, a gente vai pensar do jeito certo. A gente vai aprender como escolher os pensamentos certos. Depois, a gente vai falar sobre objetivos e indicadores-chave do negócio. E por último, a gente vai falar de fonte e organização dos nossos dados. Pessoal, vou fazer agora uma proposta bem polêmica para você. Se eu te desse 100 mil dólares, você pularia de um avião sem paraquedas? Aposto que não, né? Mas, e se eu te dissesse que esse avião está em solo, esse avião está no chão? E agora? Mudou de ideia? Gente, eu fiz essa pergunta e só depois eu soltei a outra parte da pergunta para vocês pensarem na moral da história. Será que você já conhecia todos os fatos antes da tomada de decisão? Então, gente, no caso, vocês usaram... Lembra do pensamento rápido, pensamento devagar que a gente falou na última lição? Pois é, nesse momento vocês usaram o pensamento rápido. Provavelmente vocês responderam na hora, responderam rápido, né? E decidiram que não pulariam do avião. Mas é muito importante nesses casos o pensamento mais analítico, o pensamento que considera as diversas possibilidades. Você não pode simplesmente tomar ações no impulso. Você tem que ter um pensamento mais analítico, principalmente no começo dessa nossa aventura pelos dados. Você tem sempre que se questionar: eu tenho todas as informações? Será que está passando alguma coisa? Será que esse briefing me foi dado completo? Ou será que está faltando uma parte que é fundamental para eu terminar, para eu tomar a minha decisão? E esse é o pensamento devagar. É aquele pensamento que demanda um pouco mais do seu cérebro, que você vai ter que reunir informações aqui e ali para poder tomar uma decisão. Porque só a pergunta que eu te fiz não foi suficiente para tomar essa decisão. Mas, mesmo assim, você se tentou e foi lá e tomou uma decisão equivocada, não é mesmo? E aí, gente, que chegamos no slogan da nossa aula, que a resposta certa vem
com a pergunta certa. Você se lembra do D, do Dallas, definir objetivo? Gente, definir objetivo nada mais é que fazer a pergunta. E essa pergunta tem que ser a pergunta certa. Ela tem que estar atrelada aos aos objetivos do seu negócio. Então não saia dessa aula sem saber que a resposta certa vem com a pergunta certa. Repita isso depois de mim. A resposta certa vem com a pergunta certa. E, gente, até o Einstein já dizia: o importante é nunca parar de questionar. E vamos trazer isso para o nosso cotidiano, agora que somos profissionais fora da curva, profissionais que sabem lidar com dados. O importante é nunca parar de questionar. E faça essa questão da maneira correta.